Olá, meu nome é Ana, eu faço ciências biológicas, né, aqui no IF, e eu vou falar um pouquinho, né, do nosso projeto de pesquisa, que teve o tema de análise da capacidade degradativa de larvas de Tenebro molitor, Zoophobas moro e Palembos dermestoides, as diferentes compostos sintéticos. As nossas principais palavras-chave foram ambiente, biorremediação, larvas e degradação. Participaram, né, desse projeto, eu, né, que estou apresentando, a Natália, que formou no final do ano passado, a professora Alexandra, que foi nossa orientadora, a Isabel, a professora Isabel, o professor Paulo, que foram nossos co-orientadores, todos aqui do IF. Então, a gente veio com esse trabalho com qual intuito? A gente vê, principalmente hoje, falando em sustentabilidade, em reciclagem, né, e tudo mais. O nosso trabalho a gente pode verificar hoje, principalmente quando a gente vai numa praia ou qualquer outro tipo, né, de ambiente, a gente vê esse acúmulo de plástico. As pessoas, elas bebem refrigerante, comem alguma coisa, pegam até aqueles saquinhos, né, de lanche e acabam jogando no ambiente. Então a gente vê hoje um acúmulo muito grande desse tipo de resíduo no ambiente. Então, assim, principalmente às vezes sacola plástica, as pessoas jogam no rio, usam às vezes para lixo. Então, assim, a gente vê que tartarugas, aves, elas acabam confundindo isso e utilizando como alimento. E acaba prejudicando, né, no trato digestório desses animais, ocasionando até a morte. A gente viu várias reportagens falando sobre isso, de às vezes alguma baleia, alguma tartaruga acha morta na hora que você vai abrir, ela tem esse tipo de resíduo dentro do trato digestório dela. Então, assim, a gente vem hoje trazer isso como um problema ambiental, né? E aí a gente vem com esse questionamento da reciclagem para o plástico. Por que reciclar? Por que não são tão reciclados? A gente trouxe nesse trabalho 3 tipos de materiais de poliestileno expandido. O poliestileno expandido, ele é plástico. Ele é plástico, ele é o isopor, né? Então ele tem essa matéria-prima, que seria esse poliestileno. Então a gente trouxe 3 materiais que são difíceis de reciclar, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, assim, o que eles falam? Por que reciclar? Porque diminui os resíduos do ambiente e consumo consciente. Então, esses aí seriam os benefícios dessa reciclagem. E por que eles não são reciclados? Porque existem altos custos de processamento. Um dos materiais que a gente vai trazer é aqueles isopores de bandejinha. Os isopores hoje a gente vê em empresas que trabalham só com reciclagem, que eles têm esse tipo de serviço, de reciclar isopor. Só que é muito difícil. Por quê? Porque assim, para você conseguir reciclar isopor, você tem que aumentar muito, ter muito isopor para poder conseguir reciclar. E aonde você vai aguardar esse isopor? Então, assim, a gente vê que hoje existem empresas cooperativas que arrecadam isopor, mas como é um custo muito alto de processamento, algumas não pegam. Hoje está acontecendo isso, mas ocorreu há pouco tempo. O EPS virgem é muito barato, então às vezes as pessoas preferem não reciclar, comprar virgem, e ele tem perda de propriedades do material também na hora que você faz a reciclagem. Então, por isso, eles não são tão reciclados assim. Então, a gente trouxe três materiais que são desse poliestileno expandido, que tem como matéria-prima esse poliestileno expandido. Então, né, o nosso objetivo principal, que é o que eu vou trazer aqui, vai ser verificar esse potencial, né, degradativo de larvas, que são de 3 espécies coleópteras. Então, são 3 espécies, é o Zoophobia moro, o Tenebro molitor e o Palembos dermestoides. São 3 espécies de uma mesma família, que é da família Tenebride. Então, assim, a gente trouxe essas 3 espécies e os materiais de poliestileno é o isopor, que é aquele isopor que a gente utiliza para material, para maquete, sacolas biodegradáveis, oxibiodegradáveis, que hoje são as mais consumidas em supermercado. Muitas pessoas até levam essas sacolas para casa e utilizam como para poder, né, pôr lixo. E o EPS. O EPS são aquelas bandejinhas que a gente utilizou porque hoje as pessoas estão adquirindo muito alimentos que vêm naquele EPS, como frutas, né, frios, etc. Então,
como ocasionam muitos resíduos, esses tipos de material, foi isso que a gente mais decidiu trabalhar. Até porque a gente teve, né, fundamentação teórica, na nossa fundamentação teórica que a gente estudou sobre isso, a gente viu que tem essa capacidade de degradação de alguma espécie do EPS, que é essas bandejinhas. Então a gente comprou essas larvas, a gente comprou uma primeira, né, demanda dessas larvas no mercado de Mogi das Cruzes, que foi onde a gente encontrou. A Natália mora lá em Mogi, então ela trouxe as larvas para a gente e a gente criou essas larvas no laboratório, né, controlando temperatura, alimentação, né, e tudo mais. Então essas são as 3 larvas. O tenebro molitor, ele é de uma estatura, ele é um médio, né, o Zoophobia é o maior e o P. né, o Phalembus demestoides, ele é um pouquinho menor. Então ele é bem pequenininho e então a gente utilizou essas três larvas que a gente fez os testes prévios e viu que as 3 ocasionavam essa degradação, faziam essa degradação do plástico. E os materiais que a gente utilizou são esses, como eu disse, né? O primeiro é a bandejinha, que é o EPS, é o primeiro que a gente utilizou. O isopor, que é essa placa de isopor, então a gente comprou uma placa de isopor, e a gente pegou sacolas oxibiodegradáveis, que são hoje as mais utilizadas. Como a gente fez? A gente fez um controle, a nossa metodologia aqui que a gente utilizou. A gente fez um controle. Esse controle a gente colocou larvas com o alimento cotidiano, que é farelo. A gente já tinha o farelo, então a gente utilizou esse farelo como controle, a larva ou farelo. O primeiro grupo a gente colocou o farelo, que é a dieta cotidiana da larva, mais o material sintético. E o terceiro grupo a gente colocou somente o material sintético. Então a gente fez esses 3 controles. A gente fez esses 3 grupos, desculpa. O primeiro, que foi o controle, o segundo, o farelo, com o material sintético, e o terceiro, somente o material sintético, para a gente poder verificar como seria essa degradação, né? A gente deixou eles, né, em temperatura controlada, né, no ambiente só, estável, por 21 dias, e fomos observando de 7 em 7 dias como que seria essa degradação. Então, aqui nas fotos mostram o que a gente fez. A gente mediu para ter larvas de padrão mais parecidos e pesamos também. Então, a gente pegava as larvas, media elas na régua para ver parecidas de tamanho e pesava também, para ver as mais próximas de peso, para não dar essa interferência, né, de degradação. Em seguida, a gente colocava no copo, então a gente colocou 3 larvas do mesmo, mais próximo, né, de tamanho possível e mais próximo de peso possível. A gente colocou 3 larvas. Aqui, como mostra na primeira imagem, na imagem A, somente as 3 larvas com material sintético. E na imagem B, as 3 larvas, o material sintético e o farelo. E a gente também teve o controle, que foram as 3 larvas com um farelo só. Então, a gente fez esses três grupos. Por material, como que a gente fez também para padronizar? A gente mediu um quadradinho de 1 centímetro cúbico. Então, a gente ia lá, media com a régua e cortava certinho para ficarem todos padronizados do mesmo tamanho. Aí tá mostrando, né, o EPS compactado, que é o da bandejinha, o segundo, a sacolinha oxibiodegradável e o terceiro, o isopor. Então, a gente cortava e media certinho o quadradinho para ficar todos padronizados, para a gente poder entender e saber melhor como que seria essa degradação. O que a gente utilizou para poder calcular essa degradação? A gente utilizou um programa. Para esse programa, a gente utilizava tirar fotos, né, durante o período de degradação, né, o final da degradação, no caso. Então, a gente padronizou, né, aqui a gente padronizou a altura, a gente mediu numa régua, padronizamos a altura para tirar a imagem, usamos o mesmo celular, do mesmo jeito, e tiramos a foto no mesmo horário. Então, a gente colocou embaixo, colocamos a régua para medir o tamanho, para a gente poder tirar as fotos e capturar. Então, aí está demonstrando, né, a estrutura que a gente adaptou como suporte, que foi uma garra,
e a gente mediu certinho, colocava o smartphone, sempre o fundo preto, montava para a gente poder tirar foto e ficar todas padronizadas. Aí, como que a gente fazia? A gente utilizou o GIMP, que foi um programa que, como o nosso orientador era o professor Paulo, né, e ele é da parte de bioinformática, que ele auxiliou a gente? Ele auxiliou a gente no programa. Então, a gente tinha o GIMP, a gente tirava as fotos, todas padronizadas, conforme eu mostrei antecipadamente, e aí a gente levava essas fotos para o GIMP e a foto saía assim. Então, a gente padronizou. E aí, como que a gente calculou essa porcentagem de degradação? Pelo número de pixels que acontecia a degradação. Então, a gente padronizou lá quanto que seria 1 para 1 em pixels. Seria isso. Então, a gente colocava lá e contava o número dos pixels aqui, conforme está aqui na imagem, contava os pixels e fazia a proporção para a porcentagem, 1 por 1, para a gente poder ter como que seria cada degradação. Para a gente poder chegar o mais próximo possível do valor da porcentagem de degradação das larvas com o material que a gente colocou. Então, assim, para a gente realmente poder chegar. No entanto, que a gente chegou numa reunião, conversamos, vimos e chega a uma conclusão que, pelo GIMP, pelas imagens, a gente poderia ter praticamente 98% de padrão, né, e conformidade, que aquela porcentagem de degradação estaria correta. Aí, qual foi o nosso resultado? Quando a gente começou a observar, como a gente estava dentro do instituto, a gente ia lá dar uma olhadinha nas larvas. Então, a gente viu que com 7 dias, na primeira visita nossa às larvas, a gente viu que o Zoophobia morior, que é esse primeiro, ele já tinha degradado 100% de todos os materiais. Então, a gente viu que ele tinha um potencial degradativo muito grande. Ele era o maior, né? Ele tinha mais ou menos uns 7 centímetros, então ele era o maior. Então, assim, a gente viu que o potencial degradativo dele era muito grande. Só que a gente viu também que as larvas do pequenininho, que era o Palermus dermestoides, ele também teve um potencial degradativo muito interessante. E para o EPS, todos tiveram um potencial muito bom. Então, a gente observou, né, nesses resultados como que seria essa degradação. Aqui, você pode estar perguntando, né, vocês podem estar perguntando por que o Palermus dermestoides tem as larvas e o Palermus dermestoides tem larvas e besouros. Nos nossos estudos prévios, que a gente fez uma prévia de tudo isso, a gente percebeu que o Palermus dermestoides, ele tinha um potencial degradativo interessante com o besouro. Então, a gente viu que com o besouro, ele conseguia fazer um negócio bem mais fluir essa degradação, ele conseguia degradar melhor, se alimentar melhor. Então, por isso, a gente fez os dois, a das larvas e a das larvas com besouro. Até porque a gente teve com o nosso cultivo, porque a gente cultivou essas larvas dentro do laboratório, né, com controle certinho, a gente viu que as larvas, elas se desenvolviam melhor com os besouros. Então, a gente fez essa comparação para ver, por isso que a gente teve os dois. Então, né, qual foi a conclusão nossa ao final desse trabalho? Que as três larvas, né, as 3 espécies, elas têm um potencial degradativo perante os 3 materiais que a gente colocou. Porém, o Zoophobia morior, ele foi o que teve maior eficiência, foi o que degradou, né, mais rapidamente o material. Então, assim, a gente pode utilizá-lo, né, pode utilizar esses estudos como um aliado, né, para poder auxiliar, não uma resolução, porque eu acho que a gente tem que pensar também, né, várias vezes sobre essa parte de conscientização e tudo mais. Mas ele pode ser um aliado para poder auxiliar, né, ambientalmente com esses resíduos que são utilizados, que são descartados no ambiente. Essas foram as nossas referências. Eu quero agradecer, né, todos, inclusive ao IF, pela essa oportunidade, por ter deixado a gente fazer essa pesquisa. E obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, estamos à disposição.